Brincando, meu irmão, falando dessas coisas cotidianas, e a gente sabe que uma doença que arranca das pessoas isso que às vezes a gente nem valoriza, que é a normalidade do dia a dia, de uma conversa, de uma lembrança, de uma percepção do outro, de um reconhecimento, que é o Alzheimer, né? O que é exatamente a doença de Alzheimer? Muito bom, Vinícius. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro. Mas não só é um fenômeno degenerativo. Hoje a gente sabe que outras coisas estão acontecendo no cérebro, como, por exemplo, a neuroinflamação, como, por exemplo, o depósito de proteína tal, o depósito de amiloide, que as novas terapias são dirigidas ao amiloide. E, além disso, um aumento dos receptores do sódio. O sódio é uma substância, o sódio do sal. Ele entra na célula e faz a célula funcionar. Quando ele entra demais ou entra de menos, a célula funciona mal. Então, hoje a gente sabe que esses, pelo menos 4, 5 mecanismos estão envolvidos na doença. E isso faz com que haja perda de células. Neurônios, que são as células do sistema nervoso central, vão morrendo de uma maneira acelerada. Não o normal do envelhecimento, mas acelerado. Então o cérebro vai diminuindo de tamanho e as funções vão sendo prejudicadas, né? Então a gente sabe que, entre aspas, acontece uma atrofia cerebral e ele vai perdendo a sua competência. Isso. As pessoas podem entender dessa maneira. Pode entender isso. As causas são multifatoriais pro Alzheimer. Multifatoriais. Tem gente que diz que não se hidratar corretamente, comer muito açúcar, que tudo isso vai gerando um problema grave e que pode ocasionar o Alzheimer, mas também há fatores genéticos e outras coisas. Isso, você falou bem. De um lado estão os fatores genéticos, que determinam mais ou menos 5 a 10% dos casos de Alzheimer. Do outro lado, os fatores de risco, os fatores que você está vivendo. Por exemplo, sedentarismo é um fator de risco, obesidade, hipertensão alta, diabetes. O diabetes aumenta em 2 a 5 vezes a chance de você ter Alzheimer. Além disso, colesterol elevado, triglicerídeos elevados. Então, todos esses fatores de risco vasculares, além de aumentar a chance de você ter um AVC, ele aumenta a chance de depositar o amiloide na parede do vaso. E isso levar também um componente importante no Alzheimer, que é o quadro vascular. A gente está conversando aqui sobre essa doença, que ela é de uma crueldade, uma coisa, ela rouba o presente daquela pessoa, ela rouba a relação com a família, ela rouba da pessoa. Às vezes, eu já convivi, infelizmente, com uma pessoa com Alzheimer, que, assim, é de uma tristeza, e aí tem gente que fala assim, para a família, não, para a pessoa também, né? A pessoa, ela fica perdida num lugar, no tempo que eu às vezes não consigo nem saber. Eu estou dizendo isso porque as pessoas com Alzheimer, às vezes, se lembram só de um passado muito remoto, onde às vezes ali não havia filho, então o filho que está no presente passa a não existir. Enfim, é uma crueldade horrorosa. Mas a gente vem aqui com o Dr. Mário Jorge, neurologista renomado, para falar de um surgimento de uma esperança no controle dessa doença, nos sintomas da doença, no avanço? Isso, você falou bem, é uma esperança ainda, não é concreto. Esses novos tratamentos que foram aprovados agora, nos Estados Unidos, na Europa, já existe há algum tempo. No Brasil, o primeiro remédio aprovado, que é o donanemab, ele foi aprovado em abril do ano passado. E, por último, em dezembro, foi aprovado o lecanemab pela Anvisa. São tratamentos que, infelizmente, não curam a doença. Eles promovem um alívio muito pequeno da doença. E, às vezes, atrasam um pouquinho, né? Os maiores estudos de uso desse remédio têm 18 meses. Então, eles viram, nesses 18 meses,
que melhora um pouco a parte de interação, mas não cura a doença, a evolução da doença fica a mesma, há um atraso de 10 meses, 8 meses, porque a doença tem várias fases, né? São 5 fases hoje. Então, em vez de passar da primeira para a segunda fase, que vai se agravando. Cada fase ela está mais grave do que a anterior. E tem um tempo médio disso acontecer ou depende de indivíduo para indivíduo? Depende de indivíduo para indivíduo, mas tem uma média de 8 a 10 anos essas fases vão acontecendo. Com o tratamento a gente consegue prolongar cada fase e se prolongar o total, né, o tempo de vida com qualidade melhor para o paciente. Isso é uma boa esperança, doutor. Boa esperança. Uma boa Mas esperança. Esses medicamentos também têm efeitos colaterais. Não é uma coisa... Eles podem dar hemorragia no cérebro, 30% dos pacientes vão ter hemorragia, vão ter edema no cérebro, é o chamado ARIA, que a gente vai ler aí, onde fala, há um inchaço no cérebro. A hemorragia, ela pode ser leve ou grave. Se for hemorragia grave, você vai ter consequências piores do que a doença. Um AVC hemorrágico. E se for hemorragia leve, você interrompe o tratamento e você recupera e depois se avalia se vale a pena continuar o tratamento. Então a gente está falando de uma esperança que pode prorrogar as mudanças de etapas do Alzheimer, que vai se agravando. É uma doença que a gente sabe, infelizmente, não tem cura, mas a gente está falando também de um possível aumento de qualidade de vida, de interação desse indivíduo, e o tempo hoje, ele nesse caso, ele é fundamental, até porque a gente continua com as pesquisas correndo para eventualmente haver uma melhora no quadro geral. Mas o senhor está nos explicando aqui que há riscos nesses tratamentos e que, portanto, pessoal, como a gente sempre fala, automedicação é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Ah, não, mas eu conheço a vizinha... Não é assim que se faz medicina. Então, o tratamento, a avaliação, ela tem que ser muito criteriosa e, claro, a partir de um médico. Isso. Essa avaliação realmente tem que ser muito criteriosa. E a decisão de tomar ou não esse remédio é feita em conjunto com a família, certo? E, às vezes, se o paciente ainda está numa fase que ele consegue ter discernimento de avaliar os riscos, os benefícios, o paciente também participa. Então, a gente hoje não... E tem os pacientes que vão para esse tratamento, tem que ser muito bem selecionados, muito bem, porque senão você... É caro, é um tratamento que custa de 8 a 15 mil por mês, não é para todo mundo. Os planos de saúde não estão cobrindo esse tratamento, então é um tratamento caro, que você não sabe quanto tempo isso vai levar. Além disso, você tem que fazer exames de ressonância de 3 em 3 meses, exame de sangue. Então, é um tratamento que, além de ser caro, exige um cuidado muito de perto do médico que está acompanhando, entendeu? Doutor Mário, e em relação à aplicação, é esse que é tido como uma vacina? Ou é uma aplicação? Ou esse é um medicamento... Não. Tá. Esse não é a vacina. Tá, porque já está se falando de uma vacina também que ajudaria a retardar. Isso. Essa vacina, ela está em que estágio de aprovação? No estágio 2, que a gente chama de ainda aplicação e avaliar resultados, né? Mas os resultados iniciais foram animadores. Mas a gente pode, numa outra momento, trazer para você os resultados dessa vacina, dessa possível vacina que pode ser... Porque ela vai fazer com que o seu corpo produza anticorpos contra o beta-amiloide e faz com que retire esse beta. O que é o beta-amiloide, gente? Posso voltar um pouquinho? Claro. Beta-amiloide é uma substância que se acumula no cérebro dos pacientes com Alzheimer. O metabolismo normal desse beta-amiloide fica alterado na doença. Então, você tem ele normal no seu cérebro, ele é quebrado pelas enzimas, sai do cérebro, vai no sangue e o rim elimina. Então, você tem pouquíssimo beta-amiloide. Como esse processo sofre alteração, esse beta-amiloide acumula no cérebro. Existem alguns estudos, isso é muito atual, que o beta-amiloide seria uma reação do cérebro normal ao herpes vírus. Então, por que você vai combater o beta-amiloide? Isso é uma defesa. Mas é uma defesa que te prejudica.
Porque fica exacerbada. Fica exacerbada. Então, esses medicamentos agora que você está me falando, esses dois que eu falei, são anticorpos monoclonais. O anticorpo é uma substância produzida, uma proteína produzida no seu corpo. Quando uma bactéria entra no seu corpo, um vírus entra, o sistema imunológico produz um anticorpo para te defender. E agora a gente produz esse anticorpo no laboratório. Eles são chamados monoclonais porque eles são específicos para uma situação. Tem anticorpos policlonais que pegam várias situações. Então é monoclonal que chama. Então ele vai específico contra o beta-amiloide, se liga no beta-amiloide, quebra ele, tira ele da jogada. Da jogada, doutor, isso aí. Então tá bom. Então a gente falou de dois medicamentos que merecem toda a atenção e muito critério na aplicação, de uma possível aplicação de vacina mais para frente. Ela está sendo feita, analisada no Brasil, ou é o medicamento, ou é uma vacina que a gente fala em nível mundial? Mundial. Eu não conheço no Brasil se alguém está pesquisando. Ótimo. Para a gente encerrar aqui, doutor, quais são os sintomas muito precoces aos quais as pessoas devem ficar atentas e a partir de mais ou menos de qual idade? Muito bom, Vinícius. A partir dos 60 anos, principalmente, tem que ficar ligado se você começa a esquecer coisas recentes, né? Coisas antigas, não. O Alzheimer não pega memória antiga. Ah, quando você casou, quando você entrou na faculdade, quando você formou o primeiro amor da sua vida, que você não esquece, né? Então... Fale por você, doutor. O primeiro amor é o Palmeiras. O amor do Palmeiras a gente já nasceu com a camisa do Palmeiras, né? É lógico. Então, essa memória antiga, ela é preservada, a memória recente. E isso é uma situação que dá muita confusão, porque a família fala assim, nossa, o papai tem uma memória boa, ele lembra do que aconteceu lá atrás na vida dele. Mas você pergunta, o que o senhor comeu ontem? Não sabe. Não lembra nem se tomou banho. Se tomou banho, o que comeu, se alguém foi na casa dele. Às vezes fez uma viagem com a esposa, com a família, o filho pergunta, pai, e aquela viagem? Que viagem? Ele não lembra mais que foi naquela viagem. Então, a perda da memória recente. Isso tem um caráter progressivo, insidioso, lento. Eu só queria deixar uma coisa aqui no ar para os telespectadores, que um processo desse, de esquecimento, de demência, que acontece rapidamente, não é Alzheimer. Ou a probabilidade de ser Alzheimer é muito baixa. Precisa procurar um médico, especialista, porque às vezes são doenças curáveis, que você pode Isso também é uma ótima notícia. Isso é muito importante, porque eu tenho uma paciente, Vinícius, que fala aí que eu curei o Alzheimer dela. Eu falo, não fala isso, que eu não curei, a senhora não tinha Alzheimer, foi confundido. A senhora não está lembrando, mas não era Alzheimer. Não era Alzheimer, A senhora tinha uma outra doença que confundiu com Alzheimer e a gente descobriu e pôde melhorar. Mas... é isso aí, um quadro que vai se instalando lento e progressivamente. Doutor, para a gente finalizar aqui, uma última pergunta da nossa audiência aqui. Ministro, parabéns pelo trabalho. Vocês poderiam abrir um espaço para falar sobre uma doença grave, cruel, depressão, ansiedade? Aqui. A primeira aqui, meu diretor está falando. Boa tarde, minha mãe está com Alzheimer, já está na fase que não lembra mais de nada, nem de ninguém. Ela toma donepezila. Exila. É isso, então. O senhor falou certo, eu que errei. E quetiapina. E agora o médico receitou cloridrato de memantina. Esses remédios são bons, são recomendados, porque os novos remédios que vocês estão falando aí, infelizmente, são só para as pessoas que têm mais condições. Isso. Primeiro, vamos responder para ele em duas etapas. Primeiro, o remédio, esses novos medicamentos, só tem indicação na fase muito inicial. Ok, tem que então pegar lá no comecinho. Então já no caso dele, não serve. É até perigosíssimo usar nessa fase. Então, por isso que a gente premia hoje o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, mais chance tem de dar esse remédio. Esses remédios que ele está tomando é o tratamento clássico para o Alzheimer, a memantina e a donepezila. São bons sim, ajudam na doença, está correto a conduta do médico que está cuidando da mãe dele. Que bom. Doutor, adorei te ver aqui. Obrigado, querido. Que prazer recebê-lo. Foi meu de te ver. Eu sou teu fã. Obrigado, querido.